Mais uma vez, estamos no Zeppelin Field, que é este campo enorme, hoje com um campo de futebol e arquibancadas ao lado. O Zeppelin Field fica aqui em Nuremberg. Aquelas arquibancadas mais antigas, do outro lado, são arquibancadas originais do projeto, assim como essas aqui que estão cobertas de mato. Aqui aconteciam os rallies, ou seja, os comícios gigantescos de Adolf Hitler durante o período em que o nazismo ficou no poder. E hoje eu trouxe mais um grupo para visitar o Zeppelin Field, Congress Hall e o centro de documentação aqui de Nuremberg. Aqui era o local dos grandes comícios nazistas. Mas, para surpresa nossa, quando chegamos aqui, o local onde ficava o púlpito, o palanque de onde Adolf Hitler falava, e o coração desse enorme espaço está todo coberto por andaimes e estão trabalhando nele de uma forma incisiva. As arquibancadas ainda estão preservadas, originais do Zeppelin Field, aonde as autoridades e os militares ficavam, enquanto que o Führer ficava no púlpito ali no centro dessa agora obra em construção, em reforma, e aqui até 200 mil pessoas se reuniam para presenciar os eventos. Então, infelizmente para o nosso grupo e também para a história, o local está sendo alterado. Por mais que seja uma reforma, ele não vai ter mais a aparência que tinha antigamente. Uma das vezes que eu estive aqui e coloquei no programa que o Partido Verde Alemão queria transformar esse local. Não sei se isso vai ser uma grande transformação, mas infelizmente o Zeppelin Field histórico, onde a história aconteceu e algo que tem um valor imenso, embora seja sobre o nazismo, mas é o valor histórico. Isso aqui deveria ser tombado pela história, mas está sendo transformado pelo homem hoje. Muita gente vai aplaudir. As marcas do nazismo devem ser apagadas. Não é isso. Isso aqui serve como um aviso. Neste local, com essa idolatria toda desenvolvida em torno da figura de Adolf Hitler, milhares de alemães inspiraram milhões de alemães a acreditarem que o Führer era a salvação da nação. Então isso fica como um pedaço da história preservado para servir como lembrança, que não existe salvador da pátria. Não existe nenhum líder que sozinho salva um país, não é? Então, a transformação disso aqui, me parece que eles estão passando uma borracha na história e ela vai se perdendo ao longo do tempo. Tomara que não, tomara que nasça um lugar de reflexão, de cultura, mas que mantenha as características históricas. Em viver verá. Mas só quem veio aqui e viu como era antes é que tem a dimensão real do local. Nos arredores da cidade de Nuremberg, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, realizava seus comícios anuais de propaganda entre os anos de 1933 e 1938. Os locais aonde aconteciam as reuniões do partido foram projetados pelo arquiteto do Reich, Albert Speer,
e era um palco preferido de Hitler para exercer o seu poder, espalhar propaganda e fazer com que o público aderisse cada vez mais ao partido. Por mais que o projeto possa descaracterizar uma parte do Zeppelin Field, essa outra parte aqui, que é as costas das arquibancadas onde as multidões se reuniam, elas parecem que não vão ser mexidas. E fazem parte, se vocês virem até o lado de lá, essa é uma lateral das arquibancadas, onde a população de Nuremberg, de toda a Alemanha, vinha para vivenciar os comícios do partido nazista que aconteciam neste local. Essa parte ainda está bem preservada. Após a chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933, estas reuniões ocorriam sempre na cidade e consistiam em grandes espetáculos de propaganda organizados pelos nazistas. Utilizavam-se de efeito teatral e aparatos militares para darem a Hitler uma imagem de um deus salvador da pátria germânica. Estas reuniões eram organizadas principalmente por Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, e Julius Streicher, que era o prefeito de Nuremberg. A cineasta Leni Riefenstahl gravou cenas de 2 dos seus mais conhecidos filmes, como A Vitória da Fé e O Triunfo da Vontade, nesses comícios. Estas reuniões são consideradas por muitos a maior arma propagandística já inventada. A cidade de Nuremberg foi escolhida devido ao seu ar medieval e suas ruas que geravam um clímax melhor para as reuniões. Foram realizadas 11 edições das reuniões nazistas, sendo que a menor foi a primeira, já em 1923, e teve um público estimado de 20 mil pessoas. E a maior delas, que foi a última, levou milhões de pessoas a esta cidade, pois a reunião coincidiu com a anexação da Áustria pela Alemanha, ocorrida em março daquele ano, e tinha um caráter preparatório para a guerra. E à medida em que as manifestações iam crescendo ano a ano, a necessidade de aumentar o próprio espaço e criar novas construções e instalações para estas reuniões foi sendo também multiplicado. Daí nasceu o projeto do grande centro de convenções do partido e também as avenidas, arena e outras instalações que eram utilizadas nestas reuniões. É que nem aquele cara que descobriu na Olimpíada, né? Isso é uma viagem na história. Ali fica o Congresso e ali fica o Zeppelin Field. Estamos caminhando em torno desses lugares históricos, com essa belíssima paisagem de outono. O outono na Alemanha realmente é muito bonito, né? Olha lá o Congresso Hall, onde a gente está indo, circulando lá, aqui em Nuremberg. Vamos lá.
O edifício do Salão do Congresso foi o maior projeto de construção planejado pelos nazistas, não só em Nuremberg, mas em toda a Alemanha, mas nunca foi concluído. Os projetistas Ludwig e Franz Ruff pensaram em uma arena oval baseada no Coliseu de Roma, mas projetada para ser bem maior. A ideia era acomodar um público superior a 50 mil pessoas durante os congressos do Partido Nazista nos comícios de Nuremberg, e seria um local central para oradores, principalmente Hitler, e todos os espectadores estariam estrategicamente posicionados para olhar diretamente para ele, como se fosse uma veneração. O Congresso do Partido Nazista, construído há mais de 80 anos, ainda impressiona até hoje. A construção foi interrompida e ficou esse gigantesco coliseu no centro aqui de Nuremberg. O objetivo do Congresso era reunir anualmente representantes do Partido Nazista de toda a Alemanha e talvez até de todo o mundo. E eles viriam a celebrar e ouvir os discursos nesse local. Com a guerra, as prioridades de construção foram para outros locais. E o Congresso ficou por muito tempo parado, desta maneira que vocês veem aqui nesse desenho. Boa parte foi completada, faltava terminar essa parte e cobrir, porque o Congresso seria coberto. E com a Guerra Fria e o desenvolvimento da Alemanha, isso aqui ficou em segundo plano. Mas a cidade de Nuremberg vem discutindo já há um bom tempo o que fazer com o Congresso semi-acabado, o Congress Hall, com o Zeppelin Field. E agora eles botaram a mão na massa e começam a trabalhar nessa reconstrução, nessa reforma. O Congresso que terminado era para ser coberto e aqui haveriam as reuniões de partidos, hoje vai ficar dessa maneira. Ele vai ganhar no centro, onde seria o público sentado para ovacionar os discursos, etc. Hoje está sendo construído um teatro e também um local de eventos culturais, como exposições, filmes, etc. E já está bem avançada a construção. Olha bem, esse caixote que está sendo feito aqui, o pessoal está com a mão na massa, e logo Nuremberg vai ter um novo espaço cultural, aonde antes seria um congresso nazista. O Salão do Congresso foi iniciado em 1930 e, quando terminado, teria uma capacidade para abrigar os nazistas mais fanáticos. A fachada do edifício, e quando coberto, teria 39 metros de altura. Seria o maior espaço de reuniões do mundo. O Congresso do Partido Nazista hoje serve também como a sede da Sinfônica, da Orquestra Sinfônica de Nuremberg, além daquele espaço que vocês viram que está sendo construído lá dentro. E aqui, à beira do lago, a vida social de Nuremberg atrai não só os locais, como também os turistas. No final, vai ser um local de muita festa. O local do desfile, próximo ao salão de convenções, o salão dos congressos nazistas, era um antigo campo onde aterrissavam ou partiam os zeppelins, que no início do século XX eram muito utilizados na Alemanha como meio de transporte. Aqueles grandes dirigíveis que eram populares até o acidente com o Hindenburg em 1937. O espaço então foi adotado pelo Partido Nazista, que o transformou em um local de reuniões gigantescas marcadas pelo uso moderno da propaganda, que ajudaram a transformar Adolf Hitler num mito para os alemães.
Nessa maquete dá para a gente ter uma ideia do que vai ser esse complexo, o que vai ficar aqui. A ideia da prefeitura de Nuremberg é fazer todo esse local visitável. Eles estão renovando toda essa área, que era a área de embarque dos Zeppelins e em cujo posterior foi feita a arquibancada e o púlpito, que está hoje coberto com as grades, como vocês viram. E aí, você vai poder, hoje não pode, nem quando eu vim aqui há 2, 3, 4 anos, nunca consegui entrar dentro dessa estrutura, que basicamente abrigava as pessoas quando iam embarcar nos Zeppelins e depois, quando foi transformado no local de eventos do Partido Nazista, abrigava as autoridades que poderiam ter aqui uma base de apoio. Então isso está sendo renovado e vai ser aberto à visitação. Tomara que não mexam aqui na estrutura da arquibancada, porque a placa não informa isso, não mexam na localização do púlpito, do palanque e dessa estrutura que é tão marcante daquele período dos comícios e dos desfiles. Outra área que haverá acesso é toda a parte exterior, frontal aqui, a entrada para o púlpito. Essa área continuará delimitada para esportes, mas também haverá acesso a esses pontos. Certamente aí haverá instalação de placas explicativas, projeção de filmes, pode ser que até melhore. O importante, na minha concepção de historiador, é não descaracterizar o que sobreviveu à Segunda Guerra e ao tempo. Como, por exemplo, essas arquibancadas, que são arquibancadas desde aquele período, desde aquela época. Todas essas arquibancadas serviram para as concentrações de massa. E lá à frente ficava o palanque onde Adolf Hitler fazia seus discursos. Como eu disse antes, é um pedaço da história. Vocês viram aí no vídeo sobre o que aconteceu aqui neste local. Então, para que se mantenha um pouco da característica histórica da época, a intervenção se faz necessária, mas não a um ponto extremo. A arquitetura do local, destinada a ser o palanque de Adolf Hitler, foi um dos primeiros trabalhos de Albert Speer para o Partido Nazista e foi inspirado no altar de Pérgamo. O local acomodava até 200 mil espectadores e tinha uma estrutura semelhante a uma fortaleza com torres de observação e saliências gigantes de concreto conectadas a uma arquibancada conhecida como a Tribuna do Campo Zeppelin. Ele foi concluído em 1937. E nesta tribuna, no pódio, Hitler fazia discursos durante os comícios e apreciava o desfile das tropas e as simulações de guerra que eram feitas diante da multidão em delírio. Estas e outras estruturas do local eram planejadas, projetadas e utilizadas para demonstrações de poder e de propaganda, visando a eliminação do sentido de individualidade, manipulando as massas e reforçando a impressão de conformidade através do medo. Um dia de outono nublado, aqui em Nuremberg, é hora de passear no parque com as belas árvores já marcadas pela estação, as folhas caindo. E você vai caminhando por o parque, pelo maior parque aqui de Nuremberg, e de repente você se depara com este monumento. Este é o Memorial da Honra. E em torno deste local, se vocês observarem, existe um grande espaço vazio
e lá na frente existe um pequeno painel. Este local era um local de concentração das massas nazistas durante o comício anual do partido, que era sempre realizado em Nuremberg. Todos os anos ele acontecia. E aqui havia uma avenida pavimentada, aonde Adolf Hitler desfilava, desde o ponto inicial do palanque, lá em cima, onde hoje tem aquele painel. Ele vinha caminhando por essa avenida pavimentada de mármore, e dos dois lados, multidões de soldados e civis saudando o Führer. Ele vinha caminhando por aqui e chegava ao Memorial da Honra. Hoje, isso aqui é um parque público e as pessoas vêm passear com os cachorros, com as crianças, mas a memória continua viva. Vamos lá pertinho para conhecer mais o memorial. O memorial foi erguido em 1930, ainda antes dos nazistas chegarem ao poder. Ele homenageava os quase 10 mil soldados de Nuremberg que morreram na Primeira Guerra Mundial. Mas quando Hitler chegou ao poder, ele transformou esse memorial em uma outra coisa. Hitler, então, transformou este local, a partir da sua chegada ao poder em 1933, em um memorial, não para os alemães mortos na Primeira Guerra Mundial, mas um memorial que homenagearia 16 alemães mortos durante o Putsch de Munique em 1923. Ou seja, o memorial foi transformado em algo nacional alemão da pátria, em um memorial privado do Partido Nazista. Não privado, mas homenageando diretamente 16 nazistas que deram sua vida no início da tentativa do partido de chegar ao poder. E aí, então, todos os anos, Adolf Hitler saía lá do painel lá atrás, que existia ali uma grande tribuna com imensas bandeiras, e vinha caminhando silenciosamente, a multidão em silêncio o acompanhava até o centro, onde ele colocava a coroa de flores, homenageando apenas 16 alemães do seu partido, e não os soldados da pátria. Hoje o local está, como vocês viram, transformado, é um parque, e voltou a homenagear os soldados mortos, mas agora os de 14, 18 e também os de 1939 a 1945. Voltou a ser um altar da pátria, não um altar do nazismo. Hoje, o acesso ao Zeppelin Field, ao salão de congressos e todo o complexo é gratuito para qualquer visitante, e existem painéis informativos em alemão e inglês para autoorientação e também para contextualização histórica.
Grandes partes deste complexo arquitetônico permanece de pé e mais recentemente aconteceu um debate público e político em Nuremberg sobre o destino destes locais que eles chamam de Rally Ground, ou seja, o local dos desfiles. A pergunta era se eles deveriam ser mantidos ou demolidos. A decisão final foi reparar os edifícios existentes e torná-los estruturalmente seguros, abrir a visitação para que sejam sempre uma lição sobre o passado e que funcionem também como um alerta da história. Estar aqui em Nuremberg e visitar os locais históricos é sempre muito bom, mas quando a gente chega e vê o Zeppelin Field em obras, e obras que parecem descaracterizar o local, a gente torce para que não, e os anúncios que são ditos ali é que não vai ser descaracterizado. Mas não deixou uma pontinha de frustração na nossa turma e preocupação com o destino histórico desses locais. Espero que nos próximos anos, e todos os anos eu trago um grupo de pessoas para visitar aqui Nuremberg, o Tribunal, o Zeppelin Field, o Centro de Convenções, o Hall da Honra e tantos locais históricos aqui e em toda a Alemanha, como Peenemünde, como Colônia, Bremen, Bremerhaven, Berlim, etc. Você pode vir conosco o ano que vem, teremos um novo grupo, né? Mas eu espero que a obra já esteja terminada e que o espírito histórico da coisa, não de ideologia ao nazismo, mas de preservação do que aconteceu aqui para que sirva de exemplo, que ele permaneça e a gente possa fazer uma visita melhor do que hoje. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!